discutir com o grupo, formar. Tudo que se faz nesse levantamento abiótico e biótico terá sempre o acompanhamento socioeconômico, né, fazendo a identificação de fluxos de mercado dentro da propriedade e a sua inserção no mercado regional. E, em quinto, utilizando dados secundários já obtidos por cada bioma, pelos pesquisadores que já vivem e estão em cada diferentes biomas, vamos usar diferentes dados de ordem climática. Aqui coloquei, no caso, a temperatura, a precipitação e a umidade. Então, só exemplificando, na caracterização se pegaria, por exemplo, um vale. Aqui estou colocando um vale de alta declividade, e isso não tem nada a ver com grande parte de vocês do Cerrado, embora também tenha alta declividade, mas aqui é tipicamente da floresta ombrófila densa. Vamos estabelecer pedossequências dentro desses vales, e lá vamos estudar a questão geopedologia, quer dizer, as estruturas de lineamento geológico, as características das rochas, os regimes hídricos dos solos que estão desde das cumeiras até se chegar no rio, para fazer essa dinâmica da água dentro do solo. Se pretende, dentro disso, com os dados secundários, fazer uma associação com o regime hídrico do solo, com os dados climáticos. A questão da flora, vamos levantar a flora desde as cumeeiras até a beirada dos rios, e como que é a variação, e, consequentemente, como isso tem a inserção da fauna, subsequentemente a questão da fauna. A questão socioeconômica, poder interpretar até como se pode dar vamos dizer assim, a pressão sobre os sistemas produtivos, e como se pode trabalhar com essa inversão de pressão, ou não, quando for o caso. E, sobretudo, interpretar esses resultados. Por quê? Com a interpretação desses resultados na pesquisa diagnóstica, quer dizer, olhando as formas de rampas, olhando a questão das solos, a questão da vegetação e a questão da fauna. Então, com isso, a gente pode fazer uma visualização em um local. Isso até é bom enfatizar, porque dentro do CPC nós vimos muito a colocação de que gostariam que trabalhássemos em escalas diferenciadas para pegar outras partes da região. O projeto Biomas prevê o contrário, nós vamos trabalhar localizadamente, é apenas uma condição de interpretação de um local, e na frente, quando nós começarmos a ampliar o projeto, nós pegaremos outras pedossequências, mas quero enfatizar que nós trabalharemos em pedossequências em escala de ultra detalhe, para poder obter essas informações com fidelidade, né? Quando se tiver a interpretação de todo o plano de ação 2, nós partiremos para o plano de ação 3, que é justamente a Rede Nacional de Experimentação. Então, na Rede de Experimentação Nacional 3, segundo o Código Florestal atual, nós vamos dividir a paisagem em áreas de preservação permanente e reserva legal, e sistemas, e esses dois, nós vamos fazer pesquisas de experimentação nesses dois sistemas, e ainda nas outras áreas das propriedades, e aqui nós vamos entrar com povoamentos florestais, ou até com sistemas de produção em agroflorestas. Então, de uma forma de maior... Os temas que nós atuaremos, então, seriam em larguras de APP, considerando contenção, por exemplo, de sedimentos, diversidade de flora, diversidade de fauna, entre outros, a recuperação dessas APPs, considerando os tipos de solo, seus regimes hídricos, considerando os espaçamentos entre as espécies implantadas, plantios de enriquecimento, que nós vamos mostrar um pouquinho à frente. A questão do uso das APPs também é muito importante, com sistemas de agroflorestas, de múltiplo uso, misto ou povoamento simplificado. E depois entraria uma parte muito importante, que é a parte de pesquisa de monitoramento, porque nós vamos sempre estabelecer o tempo zero em que a árvore vai ser implantada, e vamos ver dentro desses 9 anos que características são mutáveis em pequeno, médio e talvez até longo prazo, se conseguirmos fazer com que esse projeto tenha uma maior continuidade do que os 9 anos.
que é a nossa expectativa. Agora, como disse antes, tudo que fizermos esse tipo de pesquisa não pode ser dissociado da questão socioeconômica. Então, para cada bioma, nós teremos um socioeconomista trabalhando exclusivamente para o projeto, porque o interesse do projeto é estabelecer coeficientes técnicos para os técnicos aprimorarem o enfoque do componente arbóreo dentro do sistema de produção com sustentabilidade. Então, o plano de ação 3, peguei uma pedossequência qualquer, nós instalaríamos, a primeira coisa que faríamos é estabelecer dentro de uma paisagem quais são os níveis de hidromorfia dos solos, então as diferentes classes de solos que estão dentro de regimes hídricos, quer dizer, se os solos presentes estão saturados de água ou semissaturados, então isto traduz uma potencialidade de vulnerabilidade ambiental. Estabeleceremos as faixas de semi-hidromorfia e as não hidromórficas, quer dizer, com isso, sob o ponto de vista de solos, a característica de transmissividade de poluentes, nós estabeleceríamos quais são as zonas menos vulneráveis até as mais vulneráveis e traduzindo em intensidade. Na sequência, nessas mesmas pedossequências, nós entraríamos com experimentos de APP, por exemplo, estabelecendo larguras de APPs diferenciadas com diferentes espécies, ou então, outros, eu estou dando alguns exemplos, estabeleceríamos uma série de experimentos com diferentes tipos de solos, respeitando o regime hídrico dos solos, para se poder otimizar a questão do recurso, do tempo e a mão de obra do produtor, para que o produtor tenha uma máxima potencialidade, pesquisas com espaçamentos para contenção de sedimentos que possam contaminar o rio aqui embaixo. Enfim, estou colocando uma série de possibilidades, ou áreas que nós já detectemos que tem uma floresta, mas uma floresta meio com a cara do Santos Futebol Clube, que andou apanhando aí isso é uma homenagem que eu faço ao meu chefe da Embrapa Floresta, uma floresta bem meia boca, capaz de tomar pau lá do Grêmio Prudentino, nem sei o nome do time que o teu time perde, cara. Então, aqui poderíamos fazer pesquisas com enriquecimentos de APP com diferentes espécies e, com isso, fortalecer a funcionalidade ecológica da APP. Enfim, eu não estou querendo esgotar aqui o assunto, eu acho que isso tem uma série de propósitos de pesquisa diferenciada que podem ser apresentadas dentro do programa, né, de pesquisa do bioma, por exemplo, Cerrado. Então, em reserva legal, nós queremos introduzir pesquisas, seria desejável que fossem apresentadas pesquisas com sistemas arbóreos heterogêneos, não importa se nativas com exóticas, isso pode ser discutido com o grupo, ou então plantios homogêneos, sejam com nativas ou exóticas em caráter temporário, e tudo isso sempre acompanhado da questão socioeconômica para ver a viabilidade da reserva legal dentro da propriedade rural. Então, essa pesquisa em reserva legal, pegando um exemplo de uma paisagem, e aí no caso aqui uma paisagem bem panoramizada, né, cheia de degraus, ou seja, com zonas de máxima vulnerabilidade e outras de menor vulnerabilidade, nós também faríamos levantamentos de solos detalhados em escala 1/4000 e as pedossequências todas em 1:1, escala de ultra detalhe mesmo. Nós dividiremos as pedossequências em solos hidromórficos, semi-hidromórficos e não hidromórficos e categorizaremos as paisagens de maior vulnerabilidade quanto à erosão, por exemplo, é um dos temas que a gente vai colocar. Com isso, nós estaríamos elegendo as fragilidades ambientais dentro das rambas. Na sequência, estabeleceríamos a recuperação das APPs. Não se pode de maneira nenhuma deixar de lado a forma como os sistemas produtivos estão sendo utilizados e as pressões ou atenuações de pressões que eles possam fazer
dentro dos sistemas de produção de alta fragilidade, que são as zonas mais declivosas, ou de solos mais rasos, ou que tenhamos mudanças de textura, enfim. Todos esses atributos pedológicos vão ser contemplados para nós podermos estudar qual é a melhor localização dos diferentes projetos que vão entrar associados ao componente arbóreo. Então, por exemplo, aqui estou colocando numa área mais próxima da APP, de uma forma muito hipotética, que faremos plantios arbóreos com sistemas homogêneos e circundados por sistemas de silagem e fenação. É um exemplo que poderia ser dado, ou então nós poderíamos trabalhar lá em cima com plantios heterogêneos e florestais heterogêneos, né, inclusive com componente de rugosidade, que é uma coisa que atenua a vulnerabilidade desses sistemas mais rasos. Isso é uma das premissas. Nós vamos fazer muita pesquisa por componente dentro de um tema. Se pensa que se faça, aí tem que deixar aberto para a equipe decidir isso, né? Mas, enfim, nesses sistemas com arbóreas também nós vamos fazer, outros tipos de sequência, a separação das potencialidades de uso, e nestes começar a propor diferentes sistemas de pesquisas com SAFs ou com povoamentos florestais, utilizando espécies exóticas ou utilizando nativas, não sei, mas o importante é que todas essas pedossequências sejam contempladas sob uma variação de tipo de solo, regime hídrico, capacidade de erosão, para poder colocar o sistema de pesquisa idealizado de acordo com a potencialidade da paisagem. O plano de ação 4, que é a rede de experimentação extensiva, nós pretendemos pegar uma paisagem caótica como essa que aí está e começar a fazer a transferência dos resultados que a gente obtenha no plano de ação 3, começar a transferir, por exemplo, recuperar uma APP com diversos proprietários, unindo e consolidando uma APP mais robusta, circundada por exemplo, uma reserva legal que amorteça a pressão sobre o sistema de APP, e as áreas de preservação permanente, e começar a distribuir o componente arbóreo dentro de propriedades de forma aleatorizada ou de acordo com os tipos de solos que vão se diferenciando. Ou então, por exemplo, uma outra forma, muito falada também e esperada por todos, que seria a conectividade de fragmentos existentes em sistemas de produção, mas utilizando de uma forma racional, tudo repensando inclusive a questão do uso do componente arbóreo, mas de acordo com a característica ambiental, social e econômica da paisagem. O plano de ação 5, que é a nossa transferência, diferentemente do plano de ação 4, que realmente é a passagem para o campo, nós queremos chamar essa área aqui a capacitação de multiplicadores e também de técnicos multiplicadores. A gente até conversou já tivemos em conversa com o Senar. Dominantemente os multiplicadores serão o pessoal do Senar. Serão 2 tipos de curso, e o segundo curso, fora a turma do Senar, nós queremos capacitar técnicos, pesquisadores, professores que possam participar conosco, alunos de pós-graduação. Quer dizer, é um outro enfoque, né? Uma outra forma de atingir o produtor também. Os multiplicadores dariam cursos diretos para produtores, não seriam os pesquisadores que fariam isso. Agora, por exemplo, quando se tratasse de convidar a Emater, por exemplo, que é uma entidade sempre muito presente e importante na sociedade nacional, essa também atingiria os produtores de uma outra forma, em um outro tempo, e para isso se combinou, e aí acho que tem que ser amadurecido dentro de cada bioma, como que nós vamos fazer essa divisão de treinamento. Mas, enfim, a passagem da informação é a mesma, mas, vamos dizer assim, a chegada no produtor eu acho